E aí, investidores e futuros investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. Esse vídeo de hoje é para aqueles que são cotistas do fundo imobiliário, o HGLG11. E se você também pretende ter o HGLG11, acho legal você dar uma olhada nesse vídeo que eu preparei para vocês, porque eu vou comentar aqui o relatório anual deste fundo imobiliário que para mim é um dos melhores fundos imobiliários da bolsa e também um dos maiores, tanto em número de cotistas como também em patrimônio. Se é a sua primeira vez aqui no canal Léo Investidor, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande e estou em busca da tão sonhada liberdade financeira e compartilho quase que diariamente essa jornada aqui no canal Léo Investidor. Se você também é um investidor pequeno que pensa grande, então já fica o convite para se inscrever aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês que eu sou cotista do HGLG11. Eu tenho 12 cotas a um preço de R$ 175,24, a média, né? E o mercado está pagando um pouquinho menos, o mercado está pagando 1,6287. Então, se eu fosse vender as minhas cotas hoje, eu teria um prejuízo de 7,06%, 7%, né? Ou R$ 148,42. Porém, eu não ligo de estar negativo ou positivo, porque quando eu compro fundos imobiliários, eu compro mais com o pensamento de ser sócio e participar dos rendimentos. Então, o que me preocupa é: o fundo está com qualidade? Sim, beleza, então tranquilo. O fundo está pagando mensalmente os proventos, os rendimentos, os dividendos? Está. Então, beleza, bola para frente. Porque isso aqui, pessoal, esses valores positivo ou negativo, é renda variável, tá? Isso aqui é conforme o humor do mercado. O que importa para mim é os aluguéis que cairão aí todos os meses na minha conta. Lembrando que eu não tenho só HGLG11, eu tenho ele e mais 8 fundos imobiliários na minha carteira. Bom, pessoal, eu estou aqui no relatório e aí eu queria mostrar para vocês, queria já adiantar que eu gosto muito do relatório do HGLG11. A gente vê aqui algumas novidades, ó, já tem alguma mudança aqui de visual, de marca, mas para mim isso aqui não é o mais importante, tá? Aqui a gente já encontra aqui os dados principais do HGLG11. É um fundo que tem 3,5, né, bi de mercado. A gente vê que ele pagou um dividend yield aí de 8,1 nos últimos 12 meses, dividend yield interessante. Uma vacância de 6,8%, vacância financeira, tá? Não vacância física. O preço, aqui a gente já consegue ver se a cota está barato ou caro. O preço está 163,50, quando foi feito aqui esse relatório, né? Hoje ele está 162 e alguma coisa. Mas, se o fundo fosse vender as cotas hoje dele, fosse vender, se desfazer, né, e vender as cotas, sairia aí para cada investidor R$ 148 por cota. Então, aqui a gente já vê que o mercado está pagando mais, né, do que o fundo tem de patrimônio, porque fundos com qualidade, bons inquilinos, baixa vacância, o mercado costuma disputar mais, por isso que o preço dele acaba ficando um pouquinho acima do valor patrimonial. E ele tem 823 mil metros quadrados de área bruta alocável. Então é um fundo gigante aí do setor, é um fundo tipo tijolo, mais voltado para o segmento de logística. E a gente vai ver aqui, quantidade de cotistas só vem aumentando, mais de 304 mil cotistas. O volume, né, de negociação diário por volta de 4,3 milhões. E ele trouxe um retorno de quase 400%. Se a gente pegar aqui desde quando começou, dia 24 de junho de 2010, ou quase 17% ao ano. Retorno bem interessante, né? Quem investiu no fundo desde 2010. Nos últimos 12 meses caiu um pouco esse retorno, né? A gente sabe por quê, né? Por conta dessa crise que teve, né? Tanto em 2021 como em 2020. Então, todo o mercado global foi afetado e não foi diferente com o HGLG11. Mas, no geral, a gente vê que ele está bem posicionado. A gente vê aqui uma linha do tempo de 2021, o que foi feito? O início do desenvolvimento do Cone G04, a gente vai falar um pouquinho, vendas de terrenos em Extrema, em maio, aquisição do HGLG Ribeirão e o HGLG Duque, em julho, desenvolvimento do HG Itupeva, teve a 7ª emissão também, a aquisição do HGLG em São Carlos, venda da Lasa Uberlândia, venda da CEA Onix, também em setembro, em novembro teve a opção de compra do Cone G04 e a opção de compra em dezembro também. Aqui a gente vai ver, comparando aí o fundo com
a renda fixa e outros indexadores, outros índices, né? Aqui a gente está comparando o acumulado dele de 157%, 157,8%, o IFIX, que é o mercado dos fundos imobiliários, 50% nesse período, e o IBOV 74% e o CDI 33%. Então o HGLG11 superou aí o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, superou o IBOV e também o CDI. E a gente vê aqui ano, né, 2017, 2018, né? E a gente vai vendo aqui aquilo que eu falei para vocês de 2020, né? Teve uma queda aqui de 1,3%. A gente vê que ele teve 38%, 12%, 61% em 2019, o fundo teve. Depois, 2020, né, não preciso nem falar por quê, o fundo aí caiu 1,3%, né? E 2021 recuperou um pouquinho para 4%, tá? Mas o IFIX, o mercado de fundos imobiliários em geral, caiu mais, né? Caiu 10,2 em 2020 e 2,3 em 2021. O IBOV também caiu um pouquinho em 2021, 11,9, pouquinho não, né? Bastante até. E o CDI vem ali firme e forte. O CDI que acompanha a taxa Selic, né? A Selic hoje está na casa de 11,75%, ou seja, quase 1% ao mês. Então, 2022 provavelmente o CDI aqui vai estar bem melhor do que nos últimos anos, mas a gente vê que o HGLG11 vem retomando aí e assim a gente espera. Aqui também a gente vê o resultado em porcentagem, né? A gente vê aqui em 2017 ele entregou aí por volta o dividend yield por volta de 9%, depois ele foi subir, foi cair um pouquinho, aí agora em 2021 ele já deu uma recuperada aí na casa de 9,6%, o dividend yield patrimonial, tá bom? Esse gráfico aqui eu acho bem legal. A gente vê que a cota patrimonial ela vai subindo numa constante. Já o preço ele fica ali oscilando loucamente, né? Então dá um pico para cima aqui, depois cai com tudo para cá, depois sobe de novo. Então isso é o preço, tá? Isso aqui as pessoas ficam muito presas ao preço, sendo que o importante, né, é a renda, que são os dividendos, e também o crescimento do fundo, do patrimônio, né? Então o importante é isso aqui, ó. Essas variações elas acontecem normalmente no mercado, dependendo do humor, tá? Tanto do mercado em geral, como dos cotistas. Então, isso aqui eu não me importo tanto. Por isso, quando eu falo que está negativo ou positivo, eu não ligo tanto, porque isso aqui é normal. O que me importa é a qualidade do fundo. Aí a gente vê as emissões, né? Da quarta emissão até a sétima, tem a oitava. Eu vou fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre isso, beleza? Isso aqui também é legal. A gente vê aqui o quadro dos rendimentos distribuídos. Então ele vem ali sempre na pegada. Ó, eu contei aqui, nós temos sempre na faixa de R$1,10 ele vem pagando no último ano. Aqui também a gente vai falar um pouquinho de rentabilidade, mas a gente vai ver, ó, olha só como é que a gente não pode olhar só uma janela curta, né? Se a gente olhar só março de 2022 ou mesmo ano de 2022, a gente vai ver que o HGLG11 teve uma rentabilidade negativa de 1,4 em março e 1,9 no acumulado de 2022. Se a gente olhar desde o início, a gente vai ver que a rentabilidade do fundo está em quase 400%, como já falei. E o CDI, como eu já falei, próximo da casa de 1%, né? Porque ele vem acompanhando ali a taxa Selic, né? No acumulado ele fica aí na casa de 150,3. Aqui, pessoal, a gente vai ver um pouco da distribuição hoje do fundo. Ele tem aí 3,1 bi, tá bom? De patrimônio líquido, sendo que boa parte, né, 2,3 bilhões, são imóveis, que é a característica do fundo. Ele também tem 394 milhões em FIIs, ele também tem 241 milhões em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, 220 milhões em caixa, e tem aqui outros, né, parcelas a receber, aquisições, entre outros. Mas o grosso aqui é a vocação do fundo, que são os imóveis, né, de características aí logísticas. Outro ponto importante que eu gosto de ver nos fundos imobiliários é a diversificação por regiões. A gente vê que ele não é muito diversificado em se tratando de região, né? Ele está bem concentrado aqui em São Paulo, né? A gente vê aqui pelo mapa. Ele tem só um imóvel no Nordeste, que é em Pernambuco, e um no Sul, né? Então a gente tem praticamente aí centralizado na região Sudeste. A gente vê também que o aluguel por metro quadrado vem subindo ao longo do último ano, então a gente vem subindo aqui os aluguéis e a vacância ela vem estabilizada aqui, né, na casa de 7, 8%, então isso é legal, vacância baixa, né, pelo menos estável, e os aluguéis
por metro quadrado subindo. Isso aqui é bem interessante. Outra coisa interessante também que eu acho legal olhar sempre em fundos imobiliários de tijolos, né, os vencimentos dos contratos. A gente vai ver que boa parte dos contratos, né, a maioria, 73% vão vencer depois de 2026. Isso aqui é muito importante, dá tranquilidade para a gestão, para nós que somos cotistas, uma previsibilidade maior de recebimento de proventos, de rendimentos. Então, muito legal esse indicador. Aqui ele fala um pouco do que ele tem da alavancagem de saldo devedor dos CRIs, né? Então a gente vê que em 2022 ele tem 5%, e aí vai diminuindo ao longo dos anos. Então eu estou tranquilo também com relação a esse tipo. Eu sei que não é a característica do fundo, tá? Mas é bem pouco aqui a exposição, eu acho, na minha visão, né? Dos riscos de certificados de recebíveis imobiliários que o HGLG11 tem na carteira, eu acho que está tranquilo de administrar isso daí. Também com relação ao fundo de desenvolvimento, também está tranquilo, na minha visão. Né, o fundo tem investido, tem feito novas aquisições. Aqui ele dá um panorama geral dos ativos. Eu vou deixar aqui o link do site para vocês depois darem uma olhada com mais calma, tá bom? Não vou comentar todos um por um, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? E aí nós estávamos falando do Cone G04 aqui, ó, do Cabo de Santo Agostinho, tá? E aí também nós temos aqui o HGLG Itupeva, fase 1 e 2, eu vou falar um pouquinho deles aqui, que está para sair. Aqui ele fala um pouco dos mercados, tá? Por regiões, taxa de vacância, o preço de metro quadrado. Aqui esse gráfico também é interessante. A gente vê aqui, ó, absorção líquida por metro quadrado. Conforme vai subindo essa absorção líquida, né, a vacância tende a diminuir, ou seja, as pessoas estão buscando mais os imóveis, então vai diminuindo a vacância. Isso aqui, quanto menor a vacância, melhor, né? Isso aqui também é interessante, o preço por metro quadrado também vem subindo, à medida que o estoque também ele vem subindo, né? Há uma demanda, a gente vê que há uma demanda crescente por esse segmento de logística, tá? As empresas, elas acabam usando, né, a área fabril para produzir. Antigamente as empresas usavam uma parte da fábrica, uma parte da planta para estocar mercadoria e outra parte para produzir. Hoje eles preferem contratar empresas, né, ou alugar galpões logísticos, no caso o HGLG11 entra nessa história, e usar a outra parte da planta para fazer produção. Então é bem interessante. A gente vê aqui o fluxo de veículos pesados, isso tem tudo a ver com logística, né? Então ele vem crescendo em 2013, 2014, aí teve a recessão 2014, 2016, greve dos caminhoneiros, Covid, e agora voltou praticamente ao topo aí do que era antes. Então, a gente tem uma avenida pela frente no segmento de logística, nós temos ainda muitos gargalos para serem solucionados, e à medida que o Brasil vai avançando na infraestrutura, a gente vai tendo aí mais oportunidades no setor logístico. Aqui ele fala um pouco dos logos, da comunicação visual, como eu falei para vocês no começo do vídeo. É bem interessante, pessoal. Vocês clicarem aqui, eles vão mostrar detalhes do imóvel. Aí na parte comercial, a gente vai ver que nós tivemos 28 contratos assinados, tá? Em um ano aí, desde abril de 2021 a março de 2022, 3 novas locações, 2 renovações, a gente teve aqui 5 descontos, 2 reduções. É importante, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente vê aqui o fluxo, né? Esse aqui, a ABL, é a área bruta locável, tá? A gente vai ver um destaque aqui para desconto. Então, muitos contratos foram renegociados, tá? Isso é normal, tá? Em época de crise, às vezes é melhor você renegociar com o inquilino do que você perder o inquilino e deixar o imóvel vazio. Eu prefiro seguir essa linha de raciocínio de renegociar. É o que aconteceu, tá? Isso é normal. Depois vai voltar o patamar que era antes, até com correção. Mas nesse primeiro momento que nós tivemos aí um ano muito difícil, 2021, é interessante ter essa flexibilidade. Eu acredito que o HGLG11 teve essa flexibilidade. Aqui ele fala dos principais desafios, tá? Ele fala aqui do HGLG Tupéva, Tupéva 1, Washington Luiz, condomínio São José dos Campos. Eu acho legal depois vocês darem uma olhada com mais calma. Eu já li aqui, acho bem interessante, eles explicam tranquilamente. A gente vê aqui o desenvolvimento, tá, do Multimodal Swap em Pernambuco, uma região bem estratégica ali perto do porto de Suape, né? Então ele fala aqui do Galpão, e uma região, por sinal, muito bonita, vale a pena fazer uma visita lá turística, passear ali naquelas praias de Muro Alto, que para mim é uma das melhores praias do Brasil. E a gente vê aqui o antes e o depois,
Pessoal, eu vou dar uma passada rápida, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas olha, a qualidade, como é, a gente fala que é um piso de 6 toneladas por metro quadrado, eles vão fazer câmaras frias e até menos 25. Então, assim, a gente vê a preocupação do fundo, né, com a qualidade, com a entrega. Olha aqui também, esse daqui já é o HGLG Tupéva, expansão da fase 1, o terrenão ali, depois já o galpão montado. Eu conheço essas obras, eu acompanhei, tá? Então eu sei da qualidade dos galpões logísticos, são galpões logísticos de excelente qualidade na minha visão. Aqui nós temos alguns pontos de melhoria em São José dos Campos, continuando aqui São José dos Campos. Então, pessoal, ter imóvel é isso, tá? Mas assim, a gente entra com o dinheiro, recebe o rendimento, mas o trabalho acaba ficando profundo, tá? É diferente se a gente comprasse um imóvel. Tenta comprar uma casinha aí de 3, 4 cômodos aí para vocês verem o trabalho que dá. Fazer manutenção, é documentação, é inquilino que não paga, é inquilino que destrói o imóvel. E aqui não, aqui a gente já paga uma equipe especializada para fazer esse tipo de administração. Eu acho que vale muito a pena hoje investimento, na minha visão, tá? Esse é meu pensamento. Em vez de comprar o imóvel fisicamente, investir em fundos imobiliários. Olha só o cuidado aqui da cabine. E olha só, tá aqui cuidado com a parte de incêndio, tá? Comunicação visual. E aí ele vai falando das obras de melhorias aqui em Ribeirão Preto, Hortolândia. E aí, pessoal, gostou desse conteúdo? Agregou alguma coisa? Deixa um like. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. Lembrando que nada aqui é recomendação ou indicação de investimento, tá? Ou nada aqui é indicação de compra ou venda de HGLG11 ou qualquer outro fundo imobiliário. É apenas um comentário meu a respeito do relatório anual do fundo. É um comentário mais aí de teor educacional. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!